Eu estou aqui com a dona Irene, tia da minha paciente Juliane, né? Primeira consulta. Juliane, conta a sua história. Eu tinha minha vida normal, né? Trabalhava normal, trabalho nesse caso Bahia, estou afastada. E daí eu comecei a sentir muita tontura. Tontura e comecei a perder equilíbrio e pender pro lado esquerdo. Caía mesmo, né? É. E daí depois eu peguei e comecei a ter problema também na fala. Na fala? Na fala, no andar, no reflexo, na visão. Ah, sim, sua visão ficou com diplopia e embaçamento muito fortes, né? Isso. De tal forma que para ler, o que você faz? Para ler, eu consigo enxergar, mas só nítido as letras se eu tampar uma vista. Por causa da diplopia, né? Sim. Muito bom. Porque senão eu não consigo. E também ficou com uma dificuldade de controlar a urina, né? Que está cada vez mais... Controlar a urina e também assim, perca de memória. Memória muito fraca. Isso. Confunde as palavras. E não tem força nem para arrumar o quarto. Não. Cansa andando dentro de casa. Porque daí eu levei um ano para descobrir o que eu tenho. E você fez a ressonância, o líquor, fechou o diagnóstico e tem razão. Há 6 meses você está tomando Avonex. Isso. Uma vez por semana. Nesses 6 meses melhoraram os sintomas ou pioraram? Não, eu não senti melhora nenhuma. Não sentiu melhora nenhuma. É só porque até o médico falou assim que era só para controlar os anticorpos. Isso. E falou para você uma coisa até meio chata. Ele falou que você ia evoluir como? Ele falou assim, eu perguntei para ele o que poderia acontecer. Ele falou assim, ou você pode parar em cadeira de rodas, ou pode vir a morrer mais cedo. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Eu acho que você vai ficar boa em dias, tá? Com a vitamina D. Em dias. E nós vamos gravar um outro depoimento aqui, tá bom? É que eu desejo. Eu não dou um mês para você voltar aqui e gravarmos um novo depoimento. O reflexo também fica tremendo, né? Tá bom. Você fica tranquila que você vai melhorar muito. Vem andando até aqui, bem. Você não vai cair, né? Vem. Isso, pode vir. Muito bom. Agora você vai voltar. Faz uma volta aí. Com dificuldade, né? Vira outra vez isso. Opa, quase caiu, tá vendo? Vem pra cá, Juliana, vamos pro consultório. Isso, tá andando bem, né? Que espetáculo, sem tontura, sem nada. Parabéns, tá bom? Hoje é dia 14 de fevereiro de 2015. Você não pode imaginar a alegria que está sendo para mim esse dia aqui, recebendo você tão bem assim, né? Você teve esclerose múltipla em que ano mesmo? Eu tive esclerose múltipla no ano de 2012, né? Foi diagnosticado em 2013, mas em 2012 já comecei a sentir já os sintomas, fadiga, começava a pender para o lado, mas aí como passava no comecinho os primeiros sintomas, eu achava que eu não tinha nada. Depois, quando começou mesmo, que eu comecei a quase cair, o médico já tinha feito todos os exames, vários e vários exames. Daí ele partiu para a ressonância, foi da onde deu. A ressonância foi onde deu. Aí eu comecei, foi os piores momentos da minha vida. Daí foi cada vez mais, eu fui me definhando, porque daí a doença foi progredindo. Aí eu fui parando de falar, parando de enxergar. Eu teve até momentos que eu precisei me arrastar pelo chão, porque eu não tinha mesmo mais coordenação motora para poder andar. Eu não conseguia andar e eu perdi a coordenação motora em tudo, até mesmo no meu aparelho intestinal. Então, às vezes eu estava falando, eu falava assim, eu preciso ir no banheiro. Aí, só do fato de eu levantar, minha mãe me ajudar, alguém me ajudar, eu já não dava tempo, eu já perdia toda a urina. Já cheguei a perder também fezes também, porque não dava tempo, né? Mas era mais a urina mesmo.
Então, assim, eu não falava, era difícil, que às vezes eu queria pedir uma água, às vezes eu queria pedir alguma coisa para comer e as pessoas não entendiam. As pessoas falavam, Juliane, o que foi? Aí eu ia falar e falava, o coro, a pessoa, o que é? O coro, e eu tava pedindo água. Aí falava assim, fala devagar. Daí eu soletrava, porque eu não conseguia fazer mímica, porque eu não tinha forças para erguer a mão, não tinha mais coordenação motora para fazer uma mímica, principalmente para escrever. Então, assim, às vezes eu chorava, porque eu queria alguma coisa e as pessoas não me entendiam. E daí as pessoas choravam comigo também, minha família sofreu muito comigo, principalmente meus filhos, né? Porque de ver a mãe de cama, que eu parei de cama, eu não tinha como andar, eu não tinha coordenação motora, eu ia tentar sentar, eu pendia. Então isso me impossibilitou até de estar numa cadeira de rodas, porque eu não conseguia parar sentada. Então eu fiquei de cama mesmo. E às vezes quando eu precisava de alguma coisa, precisava estar indo no banheiro, alguma coisa, eu tinha que bater na parede para chamar alguém para me ajudar. Porque sozinha eu não conseguia. E quando alguém não me escutava, eu descia no chão, eu ia me arrastando, quase caindo, né? Eu ia me arrastando para conseguir o que eu queria, para fazer o que eu tinha que fazer. E isso, o neurologista lhe receitava a Vonex, né? Meu neurologista, ele falou assim, a única coisa que eu sei que é para esclerose é a Vonex, injeção. Ele falou assim, você não pode ficar sem injeção, você vai casar comigo, porque eu vou viver tendo consulta com você o resto da vida. E daí ele falou assim, essa injeção você não pode ficar sem. Não pode ficar sem. Se acontecer de faltar, que nem eu pego no ar, que é pelo Estado, né, pelo governo. Então fala assim, ele mesmo falava, se faltar, você vai, faz protesto, faz alguma coisa, pega e vai, faz uma vaquinha com a família, mas é muito cara, né? Então assim, tem injeções que chegam até R$10.000, de R$5.000 a R$10.000. Então, não tinha condições. E depois que eu conheci mesmo o tratamento, depois que eu conheci, eu vim pra cá e tudo começou a melhorar. Quando eu cheguei aqui, comecei a tomar vitamina, né? Fui apresentado o tratamento através do Dr. Vanderlei também. E ele me indicou, ele me ajudou bastante. Ele falou assim, toma que você vai melhorar. Daí eu estava pensando, ai meu Deus, vitamina, né? Tomando injeção cara, né? Com coisas, não é antibiótico, não é nada, vitamina só vai ajudar, e realmente ajudou. Ajudou bastante, porque hoje eu falo bem, eu falo melhor, eu estou enxergando melhor, hoje eu não me arrasto mais, hoje eu tomo meu banho sozinha, porque antes eu precisava de ajuda para tomar banho, para me alimentar, às vezes minha mãe tinha que pegar e tratar de mim. Eu ia comer, como eu não tinha coordenação motora para segurar direito um garfo, então eu comia, a hora que eu acabava de comer estava toda a comida esparramada também pela mesa. Então assim, hoje eu como sozinha. Faz os trabalhos de casa. Faço meus trabalhos de casa, hoje eu cuido do meu filho, vou ter a fazer o que eu não fazia mais. Vou ter a cuidar do meu filho, hoje eu lavo, hoje eu passo, hoje eu cozinho, faço de tudo. Faço de tudo e a vitamina tem me ajudado muito e está me ajudando cada dia mais e mais, né? Graças a Deus. Olha, eu fiquei muito contente, realmente, tá? Você está mais bonita, ganhou peso, né? Obrigada, ganhei peso, porque eu perdi muito peso, a pele estava avermelhada, sem contar que o semblante do que a gente fica, do que a gente passa também, né? De tudo que eu estava passando. Que daí isso também vai fazendo você entrar numa depressão, porque eu pensava, meu Deus, eu tenho 2 filhos e olha aqui como é que eu tô. Meu pai e minha mãe, ano passado foi o pior ano que aconteceu pra mim, né? Que foi onde eu fiquei de cama e meu pai doente, meu pai faleceu, infelizmente, e minha mãe correndo com meu pai. Eu queria estar bem para poder estar, não tá dando trabalho para minha mãe. Eu falei assim, eu quero ajudar meu pai, eu quero ir lá. Eu não pude nem isso fazer. Então isso me doía muito. Me doía muito porque eu falava assim, poxa, eu tenho meus filhos, eu não posso cuidar dos meus filhos, minha mãe está correndo com meu pai, e meus filhos, quem cuidava dos meus filhos era minha mãe, de mim era ela também, e meu pai era ela também. Então, muito bom. Então para você foi ótimo, você está bem, né? Foi muito bom. E eu falo assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque fala assim, primeira coisa que a gente tem que ter, uma coisa que eu falo sempre, é fé, confiar em Deus.
Porque primeiramente é Ele, depois sim o tratamento, a gente tem que fazer a nossa parte, Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa. Fazer o tratamento certinho, fazer tudo que é passado para nós, a gente tem que fazer tudo certinho para não dar erro, para não dar os problemas, né? E agradecer mesmo a Deus, porque esse tratamento, que todos os médicos também que estão ajudando a gente também a estar saindo dessa, né? A gente só tem a agradecer também a eles também. Obrigado. Você autoriza que eu divulgue isso na internet? Sim, autorizo sim. Tá.